Boa noite. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo hoje o Conacif. Agradecer ao Carlos também por ter me convidado para dar essa palestra hoje. É, Meu nome é Edson, eu sou nutricionista, sou especialista em ciências da performance humana e hoje eu faço o meu mestrado em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Minha palestra hoje vai ser em relação a comer de 3 em 3 horas, os mitos e as verdades que estão em torno desse tema. E antes de começar a falar sobre o ato em si de comer de 3 em 3 horas, se é bom, se é ruim, a gente precisa primeiro entender o que é um mito. Mito vem da palavra grega mitos, que pode ser traduzida como discurso ou narrativa. Ou seja, mito não quer necessariamente dizer uma mentira, e sim é uma narrativa que tenta explicar a origem, normalmente, né, daquela história. Então, o que a gente justamente quer entender é um dos motivos principais dessa palestra é entender da onde vem essa história de comer de 3 em 3 horas, para daí podemos dizer se é algo que vantajoso, se não é, se corresponde à realidade, enfim. E aqui eu trago nesse slide o conceito de verdade para Nietzsche, que a verdade é um ponto de vista. Ele não define nem aceita a definição da verdade, porque não se pode alcançar uma certeza sobre a definição do oposto da mentira. Ou seja, nem tudo que não é uma mentira é uma verdade. E isso é um ponto de vista. Então, o que é certo, uma verdade para uma pessoa pode não ser uma verdade para outra. E esse é um conceito que a gente tem que ter em mente na hora que a gente for debater as opiniões, os fatos que vão ser apresentados aqui nessa palestra. E embora eu não tenha dito no tema o é, em que situação vamos trabalhar isso, mas como é um congresso que se trata de fisiculturismo, é claro que a gente vai englobar esse conceito dos mitos e das verdades do comer de 3 em 3 horas em torno desse esporte. Eu trouxe uma breve explicação do que é o fisiculturismo para a gente poder contextualizar todo o tema. Então, o fisiculturismo é um esporte individual em que não há interação com o oponente, ou seja, é um esporte que não é coletivo, é individual, você não tem uma equipe é, na hora da competição e você não tem uma interação direta com o oponente, por exemplo, igual ao judô ou qualquer outra luta, no caso que você tem que derrotar diretamente o oponente na hora da competição. Você vai estar se apresentando ali junto com ele, mas não há um embate direto. Também é um esporte estético, no qual o que conta é a estética, a beleza da apresentação, e nisso ele se equipara a outros esportes como a ginástica olímpica, a ginástica rítmica, é, o skate, no qual você vai ter uma apresentação e o resultado direto do que você está da competição ali não se tem um resultado direto, é um resultado mais subjetivo, diferente do futebol, por exemplo, que quem marcar mais gol vai vencer a partida. Também conta a performance esportiva, que embora seja um esporte estético, se você não tiver uma evolução na sua performance dia a dia, você não vai conseguir o objetivo esperado para no dia da apresentação. Aqui na foto a gente vê o Ronnie Coleman levantando uma tonelada no leg press, que isso mostra que, claro que o quanto ele levanta não interfere no resultado em cima do palco no dia da competição. Porém, ele não levanta aquele peso todo à toa. Ele justamente tenta uma performance maior para poder se apresentar cada dia melhor. E o treinamento de força, que é uma questão que eu trago, que a maioria dos esportes
você tem mais ou menos uma determinada situação. Você no futebol, por exemplo, que é um esporte predominantemente aeróbio, na natação um esporte predominantemente aeróbio, na, nos teimentos rasos é predominantemente anaeróbio, ou seja, e no fisiculturismo, qual a principal característica dele, do treinamento do fisiculturismo? Aqui na foto a gente vê o Jay Cutler, que no caso ele está fazendo uma sessão de cardio, de atividade aeróbica, mas que não é a principal atividade do fisiculturismo. No fisiculturismo engloba, embora o treinamento de força seja a principal atividade, o principal treinamento, mas nós temos outras atividades que são super importantes no pro desempenho do atleta, para sua evolução. No caso, tem a atividade aeróbia, temos o treino de poses, que também é super importante. Aqui vou agora abordar o treinamento do fisiculturista, que eu acho super importante antes da gente entrar na questão da dieta e mais especificamente na frequência das refeições do atleta. A gente precisa primeiro abordar o tipo de treinamento que ele está realizando. Isso é fundamental antes de você prescrever qualquer tipo de dieta ou definir qualquer estratégia nutricional. O treinamento do fisiculturista, como a gente abordou há pouco, é um treinamento predominantemente de força, embora algumas atividades aeróbias se encaixem ao longo do calendário dele. É, o metabolismo anaeróbio é predominante nesse caso, com o uso principalmente do sistema fosfogênico, com o uso do ATP e da fosfocreatina, para ressintetizando o ATP. Porém, esse sistema é um sistema que não dura muito, é um sistema que supre as necessidades energéticas aproximadamente em 10 segundos, e nós que praticamos musculação, sabemos que estudamos, sabemos que uma série, no caso de um qualquer praticante, não dura somente 10 segundos. Então, o sistema glicolítico, com o uso da glicólise, que no caso a oxidação da glicose, e com a posterior formação de lactato, também é muito utilizada nos seus treinos. Isso é importante a gente ter essa base para poder abordar mais à frente as questões dietéticas do, do fisiculturista. Outro ponto que eu achei importante trazer foi a liberação hormonal durante o exercício de alta intensidade, já que a frequência alimentar está envolvida com o, mexe com as concentrações de hormônio durante o dia. Então nós temos que fazer um link dessa liberação de hormônio durante o exercício de alta intensidade e sua cinética relacionada à frequência alimentar. E durante o exercício de alta intensidade, de forma aguda, nós temos um aumento da liberação de cortisol, um aumento da liberação de catecolaminas, que no caso nós podemos considerar a epinefrina e a norepinefrina, que também são chamadas de adrenalina e noradrenalina, um aumento da liberação do hormônio do crescimento, um aumento do glucagon, que é importante para a regulação da glicemia durante o exercício de alta intensidade, e ao mesmo tempo nós temos uma baixa de insulina, já que nós temos um aumento do glucagon, nós temos uma diminuição também da insulina. E para podermos tentar entender da onde vieram os mitos, e verdadeiros ou não, da questão de se alimentar de 3 em 3 horas, eu trouxe aqui uma busca que eu fiz dos atuais, das principais instituições, órgãos responsáveis por dar diretrizes, cartilhas, enfim, sobre alimentação e nutrição hoje em dia, e peguei as últimas recomendações delas de 2016 para saber se alguma delas realmente preconiza refeições de 3 em 3 horas.
Dei uma olhada no Ministério da Saúde, no CFN, na ASBRAM, CFN, que é o Conselho Federal de Nutrição, e a ASBRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrição, e da OMS. Fiz uma busca das últimas recomendações que elas fizeram, e o que eu pude ver é que nenhuma delas de fato recomenda que as pessoas façam alimentações, refeições de 3 em 3 horas. O que eu cheguei a ver é a recomendação de fazer 5 refeições por dia, principalmente 3 refeições maiores, como café da manhã, almoço, janta e 2 lanches menores. E o que eu também pude ver foi inclusive que a OMS se posicionou em relação a isso e diz que o fato da pessoa fazer refeições de 3 em 3 horas não é um indicativo de perda de peso. Embora eu não tenha achado nada dela, nenhuma recomendação de qual a frequência alimentar que ela considera ideal, mas ela se posiciona dizendo que você comer de 3 em 3 horas não vai fazer você perder peso, não é uma atitude necessária para perda de peso no caso de um obeso, ou que é uma patologia que atinge grande parte da população mundial hoje em dia. Então a gente tenta procurar entender da onde que veio essa história de comer de 3 em 3 horas, já que não tem nenhum órgão que é mais especializado no assunto que diga que você tem que comer de 3 em 3 horas. Para entender melhor essa questão, eu trouxe aqui o que pode ser o início dessa história, que é o ciclo da alimentação-jejum. O que seria esse ciclo da alimentação-jejum? Seria um ciclo no qual cada autor divide da forma que ele acha mais adequado, mas que é basicamente quando nós estamos no estado alimentado e quando nós estamos no estado não alimentado. E isso são divididos em algumas fases. Aqui eu trouxe ele dividido de uma forma que eu achei que ficaria mais fácil de abordar. No caso, esse ciclo dividido numa primeira fase, a fase de saciedade, na qual ela começa desde a hora que você se alimenta até 3 horas após a ingestão de uma refeição. A segunda fase seria a fase pós-absortiva ou de jejum inicial, que ela começa das 3 horas após a ingestão de uma refeição até aproximadamente 12 a 18 horas depois de uma refeição. A terceira fase, que seria a fase de jejum, ela vai de 18 até as 40 horas sem ingestão de alimentos. E a quarta fase, que não é mais tão não é tão importante abordar no meio de fisiculturismo, já que a maioria aqui não vai chegar até essa fase, que seria a fase da fome ou do jejum a longo prazo. Lembrando que, embora não seja comum isso acontecer, pode estar acontecendo, algumas situações específicas podem acontecer, no caso de fisiculturistas muçulmanos que passam pela fase do Ramadã, podem acabar entrando nessa fase, mas não é uma coisa usual de acontecer. Então a gente precisa entender bem cada fase dessa para poder discutir a necessidade da fragmentação das refeições ao longo do dia e qual o intervalo que seria melhor, se é que a gente pode chegar a um consenso disso. Essa primeira fase, que é a fase da saciedade, é onde há uma grande liberação de insulina. A insulina é o grande protagonista, o hormônio com um papel principal nessa fase, que após a ingestão alimentar, a concentração periférica aumenta em torno de logo após 8 a 10 minutos, lembrando que, embora o principal papel da insulina seja de regular a glicemia, ou seja, quando o corpo entra num estado hiperglicêmico, onde há uma quantidade de glicose alta no sangue, a insulina é liberada para poder regular isso, para trazer essa glicose para dentro das células.
e assim regular a glicemia. Embora essa seja a principal função da insulina, nós temos a liberação dela antes mesmo da glicose chegar na célula, antes mesmo da glicose chegar no sangue. Ou seja, assim que o alimento entra no nosso trato gastrointestinal, ela já começa a receber mensagens para ser liberada, como por exemplo com a liberação de colecistocinina e de outros hormônios liberados pelo próprio pâncreas no intestino, e alguns outros peptídeos já para poder sinalizar de que tem que ter uma liberação de insulina. E em torno de 30 a 45 minutos ela atinge picos de concentração, ela chega na sua concentração mais alta e retorna a valores basais em 90 a 120 minutos pós-prandialmente. Ou seja, depois que você fez a sua refeição, provavelmente depois de 120 minutos ela vai estar em valores basais novamente. Nessa fase da saciedade, nós vamos ver principalmente os efeitos mediados pela insulina, no qual ela vai ser a principal protagonista nessa fase. Nós vamos encontrar uma síntese de glicogênio no músculo e no fígado aumentadas. Lembrando que a insulina é o hormônio mais anabólico do nosso organismo, ou seja, ela vai promover sempre o anabolismo desses nutrientes que vão estar entrando. Nós vamos ter uma síntese de ácidos graxos no fígado aumentada, uma síntese de triglicerídeos no tecido adiposo também aumentada, uma síntese de proteínas aumentada, aumento também concomitante da glicólise. O que acontece é que, embora nós estejamos numa fase anabólica, o corpo continua gastando energia para poder se manter fazendo suas atividades vitais e até para poder digerir o próprio alimento. E como há uma oferta grande de glicose nessa fase, o corpo acaba utilizando como principal substrato a glicose, fazendo a sua oxidação, que no caso esse processo se chama glicólise. E ao mesmo tempo que nós temos o aumento de todas essas vias, nós temos uma diminuição da proteólise, da lipólise e da glicogenólise, ou seja, você tem uma menor degradação de proteína, uma menor degradação, quebra de triglicerídeos e uma menor quebra de glicogênio para se oferecer a energia. Principalmente essa fase, embora eu tenha falado que a glicólise esteja aumentada, você tem uma grande oferta de glicose já ativada. Você vai estar com um aumento da atividade da enzima glicogênio sintetase, onde vai estar promovendo o acúmulo de glicogênio no fígado e no músculo, e ao mesmo tempo vai ter uma quebra desse glicogênio, já que você tem uma grande oferta de glicose concomitante. Muitos autores, inclusive, consideram que o principal motivo pelo qual a insulina aumenta a adiposidade corporal, estaria levando ao aumento do acúmulo de triglicerídeos, não seria pelo fato do seu próprio efeito da síntese de triglicerídeos no tecido adiposo, e sim pela diminuição da lipólise. Ou seja, alguns autores acham que o fato de você acabar engordando seria mais relacionado ao fato de você não estar catabolizando seu tecido adiposo do que você está promovendo um anabolismo. E isso é um ponto bem importante nesse tema que a gente vai abordar, já que a gente vai estar trabalhando diretamente com isso, com a frequência alimentar, o quanto a gente vai estar estimulando ou não estimulando essa insulina. Então é um ponto que a gente tem que ter bem em mente para ser trabalhado. Após a fase de saciedade, nós entramos num estado pós-absortivo, no qual
nutriente já entrou na célula e que após a gente fazer, é, continuar realizando nossas funções vitais, nossas atividades diárias, o corpo continua utilizando a glicose e ela começa a diminuir na corrente sanguínea. E o que a gente antes tinha feito, que era liberar a insulina para passar esse excesso de glicose no sangue para dentro da célula, a gente começa a fazer o contrário. Já que começa a ter uma baixa de glicose na corrente sanguínea, a gente libera o glucagon, que é o hormônio que se encontra aumentado nessa fase, para poder passar justamente, levar essa glicose que está dentro da célula, que abasteceu a célula no período de saciedade para a corrente sanguínea e não deixar e levar para os outros órgãos. Nós encontramos também uma epinefrina e uma norepinefrina aumentada. Encontramos também um aumento da glicogenólise, que é justamente a quebra do glicogênio, esse glicogênio que foi abastecido, nós podemos dizer assim, durante a fase de saciedade. Agora ele começa a ser quebrado para poder fornecer glicose à corrente sanguínea e assim chegar aos outros tecidos. Nós encontramos também uma síntese de glicogênio e de triglicerídeos diminuída, já que nós passamos de um estado anabólico para um estado catabólico. Então, embora a gente ainda não comece a usar, por exemplo, o triglicerídeo de forma primária como fonte de energia, mas nós já começamos a diminuir a sua síntese, assim como a de glicogênio. E se inicia a gliconeogênese principalmente com o uso do lactato das células vermelhas, lembrando que as células vermelhas são células que não possuem mitocôndrias e fazem muita glicólise, e essa glicólise acaba gerando lactato. Nós utilizamos muito esse lactato nessa parte gerado pelas células vermelhas, esse estado pós-absortivo, para poder fazer a gliconeogênese, assim como a alanina, que é advinda do tecido muscular. A alanina, que é um aminoácido que entra no ciclo da alanina glicose para poder formar a glicose pela gliconeogênese. Ao fim do período pós-absortivo, nós chegamos ao estado de jejum após 18 horas de inanição. É um estado onde a gente encontra o glucagon aumentado ainda, para poder manter a glicemia estável. Nós começamos a ver um maior uso de aminoácido sendo utilizados para a gliconeogênese. Mas nós continuamos usando glicerol e lactato também para essa gliconeogênese. Lembrando que esse glicerol vem da lipose, o triglicerídeo, que é uma molécula de glicerol e de 3 ácidos graxos, é quebrado. Esses ácidos graxos são encaminhados para a beta-oxidação e o glicerol é utilizado na gliconeogênese. E à medida que o jejum avança, o GH e glicocorticosteroides são liberados em maior quantidade na corrente sanguínea, e há uma maior oxidação de lipídios e de uso de corpos cetônicos para podermos poupar a proteína que vem sendo usada em maior quantidade na gliconeogênese. E agora a gente, depois de ver o perfil metabólico de cada estado desse ciclo alimentação-jejum, que provavelmente parece indicar da onde surgiu esse mito, já que você, depois de 3 horas, você passa de um estado de saciedade para um período pós-absortivo, no qual o seu perfil começa a mudar. Nós começamos a procurar justificativas que nós encontramos para comer de 3 em 3 horas, ou não comer de 3 em 3 horas. Lembrando que nenhuma sociedade, nenhuma instituição responsável de maior credibilidade pela alimentação e nutrição indica propriamente dito uma alimentação de 3 em 3 horas. Então no caso, a gente vai encontrar realmente mitos, narrativas, que nem a gente viu, de uma justificativa dessa. E eu procurei os principais argumentos que estão disponíveis por aí para se comer de 3 em 3 horas. E disparado, que eu encontrei como principal justificativa foi o aumento do metabolismo. Esse aumento do metabolismo
principalmente era justificado pelo você segundo a justificativa deles, você comendo em espaços mais prolongados, ao invés de comer de 3 em 3 horas, você diminuiria a sua liberação de hormônios tireoidianos que são responsáveis, como a gente sabe, pela velocidade do nosso metabolismo. Eles regulam diretamente a nossa termogênese e nossa velocidade do metabolismo. Só que é um ponto que entra em desacordo. Não faz sentido, já que você ficar, por exemplo, 4 5 ou até mesmo 6 horas sem comer não vai diminuir a sua liberação de hormônio tiroidiano. Nós precisaríamos de um tempo muito maior de inanição para que se percebesse uma queda dessa liberação dos hormônios tiroidianos. E outro ponto que desmente isso porque os hormônios tireoidianos eles também são regulados pela ingesta energética, ou seja, independente se você, da sua frequência alimentar durante o dia, se você comer é, menos calorias do que você necessita, se tiver numa dieta hipocalórica, você vai acabar entrando num estado de déficit, né, energético, e vai ter a diminuição independente se você vai comer de 3 em 3 horas ou não. Outro ponto que eles defendem para acelerar o metabolismo comendo de 3 em 3 horas é que você comendo mais vezes você estaria gastando mais caloria para fazer a digestão dessa alimentação. O que não deixa de ser verdade, porém se você for entrar nesse mérito, você comeria de hora em hora para poder se alimentar mais vezes e gastar mais calorias. E o que não seria prudente, até porque entra em contradição bate de frente justamente com o que a gente viu anteriormente, de que o aumento da adiposidade pela insulina seria muito mais, como alguns autores citam, não consenso, mas muitos autores citam, de que o aumento da adiposidade seria muito mais via inibição da lipólise do que pela própria estimulação da lipólise. Se você comendo de hora em hora, você nunca estaria fazendo lipólise, ou de 3 em 3 horas você estaria fazendo muito menos lipólise do que se você tivesse fazendo refeições mais espaçadas. Outra justificativa para se comer de 3 em 3 horas seria para evitar ataques de fome, o que não deixa de ser verdade. Você vai se manter num estado saciado por mais tempo, você vai ter uma liberação de leptina, vai ter uma inibição da liberação de GH-renin, e o que vai te causar menos fome durante o dia. Porém, há um questionamento em torno disso, de que o corpo se adaptaria a essa questão, e como já vem debatendo muito na literatura vários mecanismos de saciedade, de fome, realmente um assunto bem complexo, daria até uma outra apresentação, mas que é bem questionável, mas que não deixa de ter um fundamento. Outra justificativa que eu achei também foi para diminuir o armazenamento de gordura, essa na qual eu não consegui achar fundamento teórico nenhum para ele. Eu não consegui ver como comer de 3 em 3 horas você poderia diminuir o armazenamento de gordura, até porque eu achei que ficou muito vago esse termo. Só coloquei porque eu vi repetidamente essa justificativa, mas que eu acho que não faz muito sentido. Comer de 3 em 3 horas para diminuir o armazenamento de gordura. E outro ponto que eu achei bem pertinente colocar foi o de manter os níveis de energia altos. Inclusive, é uma questão que muito importante para esse universo do fisiculturismo, já que você, como a gente viu, a performance não é o principal, performance dentro dos treinos não é o principal objetivo, já que você é um esporte estético, o importante é você ter uma boa apresentação e exibir uma estética boa no palco, mas você precisa de treinos, uma qualidade boa no treino. Então, se você tiver com níveis de energia baixo no treino, você vai ter uma performance baixa, o que pode não te levar ao resultado final estético adequado. Além disso,
Outro ponto importante de se trazer é que o fisiculturista hoje em dia, no Brasil, ele não consegue se manter só com fisiculturismo. Então, mesmo que ele consiga ter uma performance boa durante o treino, não se alimentando de 3 em 3 horas, ele tem um restante do dia que provavelmente ele vai trabalhar, já que ele não consegue se manter só com o fisiculturismo, ou até fazer as outras atividades diárias dele. Nós sabemos que o fisiculturista é um cara que tem que estar sempre atualizado, tem que estar estudando, tem que divulgar sua imagem e, enfim, tem outras atividades que ele tem que exercer bem. E se tiver com baixos níveis de energia, vai prejudicar. Fora uma diminuição da qualidade de vida de pessoas que têm um nível de energia baixo. Uma pessoa que está se sentindo esgotada, depletada, fraca, ela não vai ter uma qualidade de vida boa durante o dia. Então, quando você pensa em frequência alimentar, você também tem que pensar numa qualidade de vida que, embora às vezes seja sacrificada pelo esporte, mas você tem que tentar manter o máximo possível para que minimizar o possível desse desgaste que o esporte já traz. Agora eu vou apresentar justificativas para essas refeições menos frequentes. No caso aqui eu não trouxe nem justificativas como eu trouxe anteriormente para se alimentar de 3 em 3 horas. Eu trouxe protocolos já pré-existentes de dietas que estão no mercado, como a dieta do jejum intermitente, dieta do guerreiro, Lean Gains, Eat Stop Eat. Se eu vou abordar cada uma tópico por tópico. Se eu cometer algum erro ou descrever alguma dessas dietas, me desculpem, podem até falar, porque eu não estou acostumado a comercializar esse tipo de produto, porque para mim elas não são dietas propriamente ditas, são produtos que são colocados à venda e cada um, ao utilizá-la, vai ver se está suprindo a sua necessidade ou não. Mas o que menos se tem nelas é o que mais a gente preconiza no esporte, que é a individualidade biológica. A dieta do jejum intermitente é uma dieta no qual ela preconiza 16 horas de jejum com uma janela de 8 horas para comer e atingir suas necessidades diárias de calorias e macronutrientes. E o período de jejum deve ser sincronizado para que você possa fazer uma refeição grande logo após o treino. Treino esse que deverá ser feito em jejum. Essa dieta do jejum intermitente, ela alega que força o corpo a recorrer à gordura como fonte de energia. Os nutrientes ingeridos quando o jejum acabar serão absorvidos com maior eficiência. O período em que o corpo fica em jejum aumenta a produção de hormônio do crescimento. E que treinar em jejum só maximizará o uso de gordura como fonte de energia. Esses pontos são altamente questionáveis, já que, como por exemplo, forçar o corpo a recorrer à gordura como fonte de energia. Nós vimos que realmente após 16 horas de jejum para o fisiculturista, embora ainda não esteja no estado de jejum de 18 horas que nem a gente tinha visto, mas pelo fato dele ter uma atividade, um metabolismo mais acelerado, provavelmente com 16 horas já estará nesse estado de jejum agora e estará usando realmente a gordura como fonte de energia prioritariamente. Por exemplo, você está tratando de um indivíduo com grande quantidade de massa muscular, o que muda completamente o perfil. Você está tratando de um usuário de maioria das vezes de esteroides anabolizantes. Você está tratando de um indivíduo completamente diferente. E que, além disso, você tem a prática de atividade física em jejum, que é outro ponto que se entra muito em discussão. Já é altamente discutido isso em relação ao aeróbio de baixa intensidade de jejum. Com certeza é uma questão que vai ter bastante discordância em relação ao treino resistido de peso, né? Um treino de força em jejum. Então, realmente eu acho que é uma questão que tem que ser tratada com bastante cautela e muito discutida
Agora, que realmente não tem como duvidar de que a gordura vai ser usada, muito utilizada como fonte de energia, o problema seria justamente o quanto que o catabolismo muscular entraria nessa questão, nesse processo. Aqui ela alegra que os nutrientes digeridos quando o jejum acabar serão absorvidos com maior eficiência. O que eu discordo um pouco é você, o corpo, como livros de fisiologia já vem escrevendo, quando você ingere muitos nutrientes de uma vez só, principalmente a proteína, por exemplo, você quanto mais ingere, mais você absorve, mas também mais você excreta. Então, você está absorvendo mais não quer dizer que você esteja aproveitando melhor aquele nutriente. Fora que você é, ingerir vários nutrientes de uma vez só, tem o fato principalmente dos micronutrientes, eles vão competir ali no sítio de absorção, o que não seria muito proveitoso, o que ficaria justamente ao contrário do que ele propõe, que seria uma menor absorção de nutrientes. É, Tem o período que o corpo fica em jejum, aumenta a produção do hormônio do crescimento. Esse é um fato indiscutível, realmente aumenta a produção do hormônio do crescimento. Agora seria um debate justamente o quanto seria benéfico, porque muitos desses fisiculturistas já utilizam o hormônio do crescimento de forma exógena, então é, tem que ver, eu acho que isso não seria um argumento muito cabível, já que ele já estaria usando de forma exógena, não teria sentido ele fazer uma dieta dessa para aumentar os níveis de hormônio do crescimento. Outro ponto que tem que se tocar é que o hormônio do crescimento, embora você veja resultados muito bons com ele feito de forma exógena, mas ele não é um hormônio nem tão anabólico assim e nem tão lipolítico assim. Então você tem por exemplo, nós vemos que a insulina justamente é o hormônio mais anabólico que tem e outros fatores são muito mais importantes na queima de gordura, na oxidação, no caso na quebra da gordura e oxidação, do que o hormônio do crescimento em si. Então, talvez tem que ser pensado com mais atenção em que casos esse aumento da produção do hormônio do crescimento seria justificável e benéfico. E treinar em jejum só maximará o uso de gordura como fonte de energia. É um ponto que se encaixa perfeitamente no marketing incabível, porque só maximizará o uso de gordura como fonte de energia, é descartar tudo que a gente viu até agora e ver que a proteólise não vai ocorrer, a gliconeogênese através de aminoácidos não vai acontecer, o que a gente sabe que vai acontecer. Se isso vai acontecer de maneira significativa ou não é uma outra discussão, mas que só maximizará o uso de gordura como fonte de energia também a gente não pode acreditar de olhos fechados nisso. Temos também a dieta do guerreiro, que é uma outra forma de jejum intermitente. É, no caso, é uma dieta que é dividida em duas fases, um período de under-eating, com menos comida, quer dizer, em que vai ingerir menos calorias, e um período de overeating, com excesso de comida, onde não existe qualquer restrição de comida. Tem consumo uma quantidade maior de alimentos à noite e quando você ficar com sede, pare de comer. Claro que tem um livro dessa dieta, vai muito além desses 3 pontos que eu abordei, mas são 3 pontos que você deixa ver que assim tem pouca base essa dieta. No caso, um período que você come pouco, mas não diz quanto você vai comer, um período que você come sem qualquer restrição, como se o corpo fosse transformar aquilo tudo em músculo e glicogênio. Então, um, completamente traz traços completamente empíricos a essa dieta, falando para consumir uma quantidade maior de alimentos à noite. Eu não entendi o porquê disso.
Não que eu acho que tenha que se restringir carboidrato à noite ou comer menos à noite, mas também não vejo o porquê de comer maior quantidade de alimentos à noite. Teria que dar uma olhada melhor na dieta, mas a princípio não me pareceu ter uma base forte para isso. E quando você ficar com sede, pare de comer. Realmente também eu não entendi isso. É, Parece ser mais uma dieta de jejum intermitente que faz algumas mudanças para poder vender para um outro público. E dieta dos ganhos limpos, Lean Gains Diet, onde o protocolo Lean Gains consiste em duas fases, um de 16 horas de jejum, seguido de 8 horas de alimentação, e a frequência de refeições no over não importa, mais ou menos parecido com o que a gente já havia visto no jejum intermitente. A maioria das calorias são consumidas no pós-treino, porém aqui ela não preconiza o treino em jejum, que nem foi feito na intermittent fasting tradicional. O horário de overfeed deverá ser igual todos os dias devido a regulações hormonais. E nos dias de descanso a maior refeição deverá ser a primeira. É só um outro nome para uma dieta de jejum intermitente. Ela faz pequenas adaptações, faz um protocolo um pouco diferente, mas não deixa de ser a mesma mercadoria, com os mesmos propósitos e que a gente já discutiu bem cada ponto antes. A individualidade biológica é algo muito importante a ser falado, é, principalmente quando você vê que é um assunto que se torna unânime entre as pessoas, porém na prática você vê que não se dá a devida atenção, principalmente quando você vê pessoas copiando os protocolos já prontos, seja de nutricionais, utilizando um protocolo de jejum intermitente pronto que você vê na internet, seja um treino de fisiculturista que você copia, sem levar em consideração a sua individualidade. E dentro da individualidade biológica, um ponto que é super importante no que se refere à frequência alimentar é o peristaltismo. O trato gastrointestinal é todo inervado pelo sistema nervoso central, que emite impulsos nervosos e que faz contrações desse trato gastrointestinal que vão levando o alimento da parte proximal do corpo até a parte mais distal. E essa velocidade vai interferir, seria de grande utilidade avaliar essa velocidade em relação ao número de refeições que você vai fazer e a frequência que você vai fazer. Pessoas que têm esse trato gastrointestinal com um peristaltismo mais acelerado seria talvez que nos leva a crer, né, que um número de refeições mais próximos um do outro seria vantajoso, já que o alimento seria absorvido, os nutrientes seriam absorvidos com muito mais velocidade, excretados com muito mais velocidade, enquanto pessoas com esse peristaltismo mais lento teriam um trânsito mais lento desses nutrientes no trato gastrointestinal e talvez fosse vantajoso a utilização de um protocolo com refeições mais espaçadas, já que esse alimento ficaria mais tempo no trato gastrointestinal. Outro ponto importante a se falar é o sexo. Pessoas do sexo feminino têm um trânsito gastrointestinal mais lento em relação a pessoas do sexo masculino, e pessoas do sexo feminino variam de acordo com cada etapa de um ciclo já conhecido, que é o ciclo menstrual, já que o estrogênio é um hormônio que regula muito essa velocidade do trânsito gastrointestinal. Então, a frequência alimentar poderia ser ajustada até de acordo com o período do mês, o período metabólico, fisiológico que a pessoa se encontra.
o que faz que nos mostra, né, que quanto menos engessado for esse protocolo, melhor, já que a gente consegue ver que nós não somos a mesma pessoa, nem durante, não conseguimos muitas vezes ser a mesma pessoa do ponto de vista fisiológico, nem durante o mês todo. É importante também saber a fase de treinamento do atleta, se ele está numa fase de ganho de massa muscular, numa fase de perda de gordura, para poder entrar num consenso também e escolher a melhor estratégia que será utilizada para ele. Importante lembrar as variações metabólicas que acontecem no exercício, num treinamento de um atleta dessa categoria, que tanto do treinamento de força quanto de possíveis exercícios aeróbios, e também avaliar o time certo para onde você vai incluir cada refeição, não só o espaçamento entre elas, mas como nós vimos, tem gente que preconiza um treino em jejum, tem gente que já aceita um treino sem ser em jejum, nesses protocolos de jejuns. Já outras pessoas que preferem uma frequência maior de alimentação, de 3 em 3 horas. Já poucos admitem um treinamento em jejum, muitos preferem até mais de uma refeição antes do treinamento, principalmente do treinamento com pesos. Então o treinamento tem que estar bem alinhado com a dieta para poder escolher realmente o melhor espaço de uma refeição para outra. O que não quer dizer que tenha que ser o mesmo durante todo o dia. Você pode fazer também refeições mais espaçadas no período do dia e depois mais frequentes. Isso até para alinhar de acordo com o treino mesmo. Então o treinamento tem que ser. É essencial você estar ciente do treinamento do atleta para poder alinhar com a sua dieta. Outro fator muito importante é o biotipo da pessoa, embora não seja a classificação que eu mais gosto de usar, mas a variação de, de características anatômicas, morfológicas, fisiológicas, bioquímicas do atleta são fator de extrema importância. E esse genótipo e fenótipo do atleta vão interferir diretamente em relação ao que ele vai responder melhor em relação à frequência das refeições. Ou seja, vão ter atletas que necessitam de maior frequência alimentar diária para poder estar sendo submetido a maior síntese proteica durante o dia, até mesmo dependendo da fase dele, evitar a lipólise, a glicólise, a glicogenólise no caso, a proteólise, e algumas outras pessoas vão ter que estar estimulando essas vias mais vezes durante o dia, pessoas que têm uma maior dificuldade talvez de perda de gordura, pessoas que mantêm muito a massa magra podem estar sendo submetidas, ou até mesmo pessoas com maior tendência, uma resistência insulínica, e isso é uma gama muito grande de fatores que vão influenciar. Então, essa classificação de biótipo que eu coloquei, mas que na verdade são todas as variáveis genotípicas e fenotípicas do atleta, vão de importante avaliação e que vão interferir diretamente na necessidade da frequência alimentar do atleta. Recursos ergogênicos também são importantes, você avaliar isso, seja de uma cafeína que vai estar aumentando a liberação de adrenalina e noradrenalina na corrente sanguínea, seja de atletas que usam hormônios, esteroides androgênicos, seja que usam hormônios peptídicos. Então isso também é muito importante avaliar. Isso vai um assunto longo de acordo com cada recurso que ele vai estar usando. Também de acordo com a estratégia que você está utilizando. Às vezes a gente cria metodologias, cria certos protocolos,
mas que são extremamente mutáveis de acordo com o que você quer. Às vezes você quer testar algo diferente, uma estratégia diferente, então você não pode se engessar a certas coisas. Então as estratégias vão mudar também de acordo com o que você planeja para aquele atleta. E sem dúvida patologias associadas. A gente sabe que o esporte de alto nível, como o fisiculturismo em níveis mais altos, não significa saúde e que muitos atletas têm comorbidades, têm patologias associadas. Hoje, eu atendo um grande número de atletas que têm gastrite ou algum problema no trato gastrointestinal, e isso tem que ser avaliado também. Você não pode querer achar que tal protocolo é melhor para fins estéticos, que é o que vai contar no final, enquanto ele não consegue seguir aquilo devido a alguma patologia que ele tenha ou algum outro problema. E agora, já finalizando a palestra, trouxe algumas vantagens de comer em 3 horas, depois de discutir tanto sobre o assunto. Agora eu trouxe algumas visões pessoais de que não foram abordadas durante a palestra, e que eu acho que seria pertinente apontar. Uma delas seria o melhor aproveitamento de micronutrientes, que nem a gente já tinha falado. O, Quando você faz refeições menos frequentes, você acaba consumindo muitos micronutrientes juntos de uma vez só, o que acaba um atrapalhando a absorção do outro, e isso acaba sendo prejudicial. E isso recai na mesma questão do uso de polivitamínicos, por exemplo. Então, você fracionando mais as refeições, você consegue ter um melhor aproveitamento de micronutrientes, o maior estímulo à síntese proteica. Então, quanto mais vezes você faz uma refeição, quanto mais frequente, mais vezes você está estimulando a síntese proteica, o que é essencial para o ganho de massa muscular. Então, é um ponto a se pensar também. E menor quantidade de alimentos por refeição, que eu acho um ponto que a gente nunca acaba abordando, mas quanto mais você consegue facilitar uma refeição, melhor. E, por exemplo, você quando faz 3 refeições por dia, um atleta fisiculturista que acaba comendo, por exemplo, muita proteína de origem animal, às vezes você tenta fazer isso em 2, 3 refeições, acaba se tornando quase que inviável, já que a mastigação acaba no final desse monte de comida acaba sendo prejudicada, você não leva não consegue mais ter, você acaba por não ter uma qualidade de vida boa, porque você passa boa parte querendo comer. Depois, quando você começa a comer, você se cansa de comer porque não para de mastigar. Então, são pontos que eu acho importantes de se abordar. Em contrapartida, também eu trago as desvantagens de se comer de 3 em 3 horas. Tudo na vida tem seu lado bom, sua vantagem, sua desvantagem. E acaba por você tendo que comer de 3 em 3 horas, faltar praticidade. Muitas vezes você não tem tempo de comer de 3 em 3 horas, você não tem é, disponibilidade de preparar comida de 3 em 3 horas, ainda mais a dieta de um fisiculturista que é um pouco mais difícil de se elaborar. Você não vê fisiculturista fazendo comendo um salgado por aí toda hora. Não é sempre que você consegue ter uma variedade de alimentos disponível. Então, às vezes você está em dieta muito restrita, então você acaba tendo poucos momentos para fazer uma refeição com calma. Então, isso acaba por diminuir a praticidade da dieta. A sensibilidade à insulina também, que é um ponto que muito se toca. Você, quando você estimula muito a insulina, você acaba se tornando um pouco mais resistente à insulina. Então, você passar um pouco mais de tempo sem ficar estimulando a longo prazo pode ser uma ideia bacana.
de, de uma forma de tornar um perfil metabólico mais favorável para você. E estímulo da oxidação de ácidos graxos, que quanto menos você faz as refeições, mais tempo você passa oxidando os ácidos graxos, mas isso são pontos que tinham sido abordados antes, mas que a gente vale reforçar. E depois de todos esses pontos a serem abordados, espero que tenha elucidado várias questões para o pessoal que está assistindo. Espero que tenham gostado da palestra, que tenha trazido várias dúvidas também, que a partir disso vocês possam procurar mais sobre o assunto. É um assunto bem vasto, com vários pontos de vista, que a individualidade biológica no final vai acabar determinando o melhor a ser feito. E pedir obrigado mais uma vez a vocês que ouviram durante esse tempo todo a palestra. Agradecer mais uma vez ao organizador do evento. Espero que seja muito legal e obrigado.